Olá, gente, tudo bem? Hoje estou recebendo o Gabriel, mais conhecido como Graça e Paz. Pois é, como anunciei anteriormente, estou aqui recebendo hoje no estúdio o Gabriel. Gabriel, você é conhecido como Graça e Paz, né? Você poderia compartilhar com a gente de onde saiu esse nome Graça e Paz? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo. Primeiramente é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Ricardo, por essa oportunidade. O PodTop é incrível, estou amando o espaço, estou amando o projeto, é algo incrível. E como ele falou, meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos, sou cristão. E o Graça e Paz, o apelido Graça e Paz, surgiu quando eu cheguei na minha igreja, primeira igreja batista de todos os povos, aqui em Quissamã. E antes, né, primeira igreja batista, agora nós transicionamos um novo tempo pra gente, Igreja Batista de Todos os Povos, ok? Se quiser dar uma olhada lá depois no nosso Instagram. Eu vou estar Sim. botando aqui no vídeo, tá, para vocês o Instagram da igreja, algumas fotos, pode ficar tranquilo que a gente vai dar essa moral. Perfeito. O que acontece? Eu sou embaixador do Rei, é uma organização missionária da Igreja Batista, só de meninos, sabe? E quando eu cheguei, eu observava que um de meus conselheiros, conselheiro Ian, se ele assistia, um grande abraço para ele falava: boa noite, pessoal, graça e paz, tudo bem? Ele falava essa frase. E aí eu observei que ele falando sempre, eu comecei a falar com todo mundo da igreja, sabe? E eu era novo, né? Novo chegado da igreja, apesar de ser cristão há muito tempo, né? Desde criança. E pegou o apelido, Graça e Paz. E aí, Graça e Paz, tudo bem? Vem cá, Graça e Paz. E aí, Graça e Paz? Pegou Graça e Paz, ou Graça, né? E tá até hoje. Tem gente que conhece só por Graça e Paz, tem gente que não sabe meu nome de verdade. Acontece ainda, sabe? Eu fiquei feliz quando foi o Manuel que me falou: olha, Ricardo, leva o Gabriel lá para falar no PodTop, né? Um dia ele vai estar aqui também. Sim, muito bom. E aí quando eu fui pedir seu contato no Instagram, aí você veio e falou: coloca aí o Graça. Coloca aí o Graça. Eu falei: o Graça, aí viu a sua vida toda ali, a situação toda. Eu falei: que legal, né? Sim. Porque quando você nasceu, seus pais já escolheram o Gabriel. Sim. Que já é o nome do mensageiro, do anjo Gabriel. Sim. E depois esse apelido é honroso, porque tem apelidos que envergonham a pessoa. E esse eu vejo que te deixa orgulhoso. Sim, né, muito. de receber esse apelido. Você não é da sua época, mas nos anos 90 existia um radialista, um pregador, um cantor que se chamava Graça e Paz. Tá? Então depois você vai lá e vai ver. E ele chegou a ser deputado federal, né? Ele já é falecido. E então daí que vem essa expressão Graça e Paz. É da minha época de infância. E você está resgatando isso hoje, usando esse termo Graça e Paz. Tá Muito bom. Muito legal. Depois você vai lá, eu vou deixar aqui umas fotos do Graça e Paz original. E depois você vai lá, eu não posso colocar o vídeo aqui, a música dele por conta de direito autoral do YouTube, mas a galera depois vai lá e olha e mata a saudade, né? Ele foi assim, quando começou a existir as rádios evangélicas, ele era muito forte, né, nessa pregação, nessa mensagem. Eu cheguei a ir num culto que ele pregou, que ele foi levar a mensagem de Deus, então muito, muito bacana, tá? Vale a pena você conhecer o Graça e Paz. Legal. Tá bom? Mas... continuando o nosso papo, eu fui lá no Instagram para poder ver e vi você usando essa camisa que está aqui até no vídeo, né? Um colete, né? Impacto, Fogo e Luz. Impacto, Fogo e Luz. Isso. Aí você me contou que foi uma viagem missionária que vocês fizeram, tá? Aí eu queria só, antes de a gente entrar na viagem missionária, um pouquinho, se você pudesse dividir com o jovem, quem está assistindo, o seu encontro com Deus, né? Como é que se sucedeu esse encontro, o seu chamado, né? Você me contou também antes de umas experiências que teve no colégio, no CIEP, né? Então, começa primeiro com o seu encontro com Deus, aí depois a gente vai destrinchando o restante. Perfeito, vamos lá. Eu sempre fui cristão, eu nasci na igreja, sabe? Meus pais são cristãos desde sempre. Eu cresci nesse ambiente de igreja, de oração, de cultos, tanto com essa linha, né, das crianças, quanto no culto normal mesmo.
E eu fui pegando gosto, fui pegando gosto, fui pegando gosto. E eu cresci nessa realidade, eu orando desde cedo, lendo a Bíblia desde cedo. Então isso sempre foi normal para mim, digamos assim, sabe? Sempre foi uma realidade lá em casa. Eu louvo muito a Deus por isso, pela vida dos meus pais. Inclusive eu sou filho de pastores. Meu pai se chama Pastor Elias e minha mãe missionária Alda. E eu louvo muito a Deus porque eles me criaram nos caminhos do Senhor, sabe? Por volta dos meus 8 anos de idade, até meus 10, 12, eu passava por alguns problemas familiares que eu não sabia lidar, muito novo. E eu fiquei um pé na igreja e pé no mundo, sabe? Contando um pouquinho do meu testemunho, bem rápido, bem rápido. Eu cantava músicas que não agradavam a Deus, sabe? Não respeitava muitas pessoas, falava palavrão. E aí, aos poucos, Deus foi trabalhando no meu coração e foi a época que eu tive meu encontro com Jesus, meus 12 anos. Eu fui no encontro com Deus, um evento que teve numa igreja próxima à minha casa, e lá Jesus me tocou profundamente, sabe? E teve um dia, período de carnaval, né? Eu nunca fui em carnaval, tá, gente? Fiquem em paz, eu fui criado na igreja. Eu estava em casa e eu acordei, eu tive uma convulsão. Meus pais me levaram para o hospital e a gente até hoje não sabe o porquê da convulsão, sabe? Tava dormindo, eu acordei, aí depois tive convulsão, até hoje a gente não sabe o porquê. E o que acontece? Na cama do hospital, conversa vai, conversa vem, meus pais orando. Meu pai virou para mim e perguntou: Gabriel, eu com 12 anos de idade, você quer aceitar Jesus hoje? Ele já vinha me perguntando já tinha um tempo. Só que eu, não, pai, ainda não, deixa mais pra frente, não, deixa eu ter mais maturidade. E ali eu parei, eu pensei, e eu vi que era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? E eu sou muito intenso, sabe? A minha personalidade é sanguínea, então eu sou muito intenso, muito expressivo, muito feliz, muito pra cima. Então, quando eu tomei aquela decisão, eu pensei assim, não, agora é a Vera, agora é de verdade, sabe? Então eu não vivia mais uma vida dúbia, eu não xingava e falava de Jesus, eu não cantava mais louvores e músicas do mundo que profanavam as pessoas, o nome de Deus, não. Eu tomei uma decisão mesmo com minha vida, sabe? E a partir dali eu comecei, né, a viver em intimidade com Jesus, uma vida de busca ao Senhor, de profundidade, e estou até hoje, sabe, com 17 anos. Você falou dessa questão ser firme, a Vera. Eu lembrei que a gente teve um projeto missionário chamado Missão Crescer, e o que era comum na comunidade, as crianças ouvir funk, né? É o cotidiano. Sim. Da periferia é esse. E aí quando a criança se convertia, a transformação realmente era muito grande, porque você não via mais a criança querendo saber mais disso. Né? O jovem querendo saber de funk. Inclusive, algum grupinho ia para a igreja, que a gente fazia o trabalho missionário na nossa casa, e depois a gente encaminhava para qualquer igreja, falava, olha, vê aonde você se sente bem. Sim. Você se sente bem na igreja evangélica, sua família é evangélica, vai para a igreja evangélica. Os seus pais são católicos, você se sente bem lá, você vai para a igreja católica. Mas a questão é você se sentir bem. A gente nunca teve aquela bandeira, né, tem que ir para a igreja X. E a gente reparava neles que a maioria, quando ia para a igreja, ia com roupa social ou de terno, né, porque realmente eles queriam uma mudança de verdade. Eles queriam que alguém na rua visse e falava assim, aquela pessoa está indo para a igreja. Né? E porque tem muito cristão hoje chamado agente secreto. Né? Você vê o cara, será que ele é crente mesmo? Aí você tem que investigar para ver se realmente ele é crente. Acontece muito, sabe? Quando nós tomamos uma decisão com Jesus, quando Jesus chega na nossa vida, seja uma pessoa que já cresceu no ambiente de igreja, no ambiente cristão, seja uma pessoa que não cresceu nesse ambiente, Jesus transforma, sabe? Fala de metanoia. Essa camisa aqui, inclusive, é o tema de uma das nossas conferências dos adolescentes que tivemos há pouco tempo na minha igreja. E metanoia é mudança de mente, mudança de realidade, sabe? Romanos 12:2 fala muito sobre isso, sabe? Para a gente provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar nossa mente, nosso jeito de andar, nossa forma de pensar, sabe? Porque Jesus transforma, sabe?
o exemplo do batismo. Desce o velho homem e nasce o novo homem. Amém. Sabe? E você falou dos cristãos 007, né? Certo. Há um tempo, aproveitando, já pegando o gancho, né? E contando o movimento no CIEP, o movimento Graça e Paz, existe muitos cristãos 007 nas escolas hoje, sabe? Eu sou adolescente, tenho 17 anos, então eu posso falar com propriedade. Tem muitas pessoas que eu sei que são da igreja, mas infelizmente não revelam o caráter de Jesus, sabe? Não se posicionam quando preciso. Muitos compactuam com o pecado. Você falou importante, não se posiciona por quê? Às vezes a pessoa acha que porque é crente, aí ela tem que subir num banco da sala e começar a declarar a Bíblia. Mas quando o verdadeiro cristão ele está no ambiente, não é você pegar, né, e pegar a Bíblia e começar a ler, porque tudo tem o momento certo, a hora certa. Se um jovem te procura, fala, poxa, Gabriel, estou passando por um problema, ou no meu caso já aconteceu isso, de jovem me procurar, estou passando por um problema, professor, o que você pode me falar? Claro que eu vou aconselhar ele em cima do que eu fui criado. Sim. Fala, olha só, você já foi lá no seu pai, na sua mãe, conversou com eles, eu não gosto do meu pai e da minha mãe. Não, não é assim não. Você tem que ir lá conversar com o seu pai, com a sua mãe. As primeiras pessoas que vão te dar o melhor conselho é o pai e mãe. Então você vai lá, pede perdão de alguma coisa que você fez, ou até coisa que você não fez. Pode ser seu pai e a sua mãe na sua cabeça que está errado. Justamente. Mas você vai lá, pede perdão. Pai, perdão. Que aí você vai ver ele se sentir culpado. Ele fala, rapaz, eu acho que é eu que estou errado. Aí você consegue inverter o jogo. Sim. Então, isso é ser cristão. Você, no ambiente de trabalho seu, é você se comportar como cristão. O que você falou, a questão do palavrão, a questão de você não ser injusto. Eu tenho o maior cuidado com isso, tenho o maior medo de eu tratar um aluno de um jeito e o outro de outro jeito. Sim. Tá? Tenho o maior medo disso. Estava até tendo correção de prova outro dia, aí um aluno indagou isso. Ué, professor, ele deixou aqui incompleto, aqui o senhor deu meio ponto para ele? Eu falei, dei para ele e dei para todo mundo na sala. Se eu fosse descontar dele, eu teria que descontar da turma inteira. Sim. Então, para ser justo com todo mundo ganhou meio ponto. Eu falei, tá bom. Então, é isso que é ser cristão. É você ter justiça. Né? Você falar assim, eu gosto de X, então fulano eu vou tratar bem. Eu não gosto do outro grupo, então eu vou tratar mal. Então, a primeira coisa de exemplo de cristão é a questão de tratamento. Né? Aí você falou do palavreado, a Sim. questão de se posicionar. Se alguém te chamar para fazer uma coisa errada, fala, não vou fazer isso não, que isso aí não é coisa de cristão. Tá? Então, quando a gente fala, porque tem que deixar isso claro, né, que infelizmente hoje a internet, você tem pessoas assistindo que você não sabe o que está passando na cabeça dela. Né? E tem que deixar isso claro para ela. Quando a gente fala de ser cristão no nosso ambiente, é aquele cristão que vai se comportar como cristão, mas não vai tentar doutrinar isso. A palavra ótima. Doutrinar uma pessoa contra a vontade. Acontece muito hoje em dia de pessoas de fora da igreja se decepcionarem com pessoas de dentro. E às vezes não são pessoas que vão à igreja, mas que convivem com cristãos nas escolas, no trabalho. A gente prega com a nossa própria vida. Isso. Existe uma frase que diz o seguinte, eu não lembro de quem falou, sabe quem foi o autor da frase, mas é o seguinte, pregue em todo tempo e, se necessário, se preciso, use palavras. Sabe? Então eu prego com minha vida em todos os momentos. Sabe? É no meu falar, no meu agir. Tem horas na vida que a gente vai precisar dizer mais não do que sim às pessoas, às coisas, às propostas, às oportunidades, porque nem tudo vai me edificar, nem tudo vai ser bom para o outro, para o próximo, nem tudo vai agradar a Deus, sabe? E a gente prega muito com a nossa vida. E assim, tem momentos que a gente consegue brechas, né, de pessoas que a gente consegue introduzir a palavra de Deus. Sabe? Que a gente consegue levar uma palavra de esperança, às vezes de correção, mas em amor, sabe? Porque o amor também corrige, o amor cuida, zela, sabe? Então, é basicamente isso. Hoje eu vejo muitos cristãos 007 nas escolas, porque eles na igreja são uma coisa e fora da igreja são outra, sabe? Eu e minha igreja, nós temos orado muito para a nossa nação.
Nós temos orado para que Deus levante adolescentes que se posicionem, jovens. E a gente não pode querer uma mudança da nação com uma vida dúbia. A gente precisa viver uma vida reta diante de Deus, diante da sociedade, sabe? Comprar e pagar, honrar os professores e não colar, né, gente? Tipo assim, o professor passa o trimestre inteiro dando aula, se esforçando com paciência, o aluno chega no final e cola. Então, é injustiça, sabe? Essa questão da cola tem a questão de, é roubo de conhecimento, que você vai demonstrar um conhecimento que você não tem. Sim. Aí eu até brinco com os alunos, é mais bonito largar em branco, porque vai mostrar para o professor que você não aprendeu aquele pedacinho, para ele poder voltar lá e ensinar para você. Porque a escola, gente, o objetivo não é tirar 10. O objetivo da escola é te ensinar para você tirar 10 no concurso, tirar 10 no vestibular, tirar 10 no Enem. A escola é uma etapa para você chegar lá. Sim. Então você tem que chegar, professor, esse exercício, tentei, não consegui resolver. Falei, beleza. Aí a gente vai lá voltar, tá? Por isso que tem a recuperação, por isso que você tem N chances no colégio, para justamente se fazer isso. Aí o aluno ele pega aquelas questões que ele não sabe, aí ele quer se livrar daquele problema na cabeça dele, aí ele cola. Mas aí cria um problema dentro da mente dele que ele não entende, que é o seguinte, dele ele se achar burro ou não capaz, porque ele colou. Aí, quando ele vai fazer um concurso, uma inscrição, ele fala, eu não vou fazer essa inscrição, porque eu colei direto, como é que eu vou fazer esse concurso? Aí ele fica, ele não sabe, mas na cabeça não se dele... sente capacitado. Isso, a cabeça dele se sente inferior. Isso. Não é o que acontece com a pessoa que estuda. A pessoa que estuda, que faz a prova, e fala assim, já me preparei, vou lá, faço o concurso. Aí esse cara, ou essa pessoa consegue se dar bem, porque a cabeça dela está preparada para fazer. Sim. E o aluno que ele pega o conhecimento que não é dele, ele fica sempre com esse estigma de inferioridade. Tá? Mas é uma coisa que acontece intrinsecamente dentro dele ali, e ele não consegue ainda captar essa coisa. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo para o aluno, gente, colar só vai te deixar com menos autoestima. Tá? E você não vai ter segurança para fazer nada. Porque para você passar no Enem tem que tirar 10, tem que tirar 80, tirar 70. Então, se você for um aluno nota 70, no Enem você também vai ser um aluno nota 70. Justamente. O concurso tem 10 vagas. Está dentro ali para você passar, você vai lá, você vai ter segurança. Tá? Então, é essa questão que você falou. Tá? A questão de honrar também o professor, o mestre, o pai, isso é muito difícil. Tá? Não é de agora que você vê o jovem, por ele ter todo esse vigor que você está falando, muitas das vezes ele não ouve o ancião, né? Pela pessoa que tem experiência, para poder pegar um pouco do conselho. E eu fui um jovem muito assim dessa contramão. Eu via 2, 3 pessoas de maior idade conversando, eu ficava do lado. Para quê? Para tentar absorver o máximo de coisa possível. Justamente. Né? E isso me ajudou muito na minha vida, tá? De absorver essas vivências. Tá? E você está falando toda essa campanha. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto lá no CIEP. Isso. Ok, vamos lá. Conta o que era o projeto, depois conta primeiro o que era o projeto. Depois eu quero saber como é que você teve essa ideia de começar esse projeto. O que era o projeto do CIEP? Perfeito, vamos lá. O nome do projeto era um movimento, né, na verdade, se chamava Movimento Graça e Paz, ou Graça e Paz Movement, né, a gente falava assim. Também é por conta do meu apelido, né, mas foi o nome que Deus me direcionou para aquele tempo, sabe? E de verdade, a realidade do CIEP, a realidade da escola era de paz em todas as sextas-feiras, sabe? Era toda sexta-feira, na hora do recreio, durante 15 minutos. Era assim, o recreio era depois da minha aula de educação física, então na educação física eu já varria a arquibancada, já deixava tudo limpinho, tudo bonitinho. Antes de ir para a escola, eu comprava biscoito, comprava pirulito, bala, bis. Por quê? Na escola tem refeitório. Para o pessoal não deixar de ir no movimento para ir comer no refeitório, eu levava biscoito para o pessoal até comer no próprio movimento e serem atraídos por isso. Tinha pessoas que iam só pelo biscoito, ia só pelo bis, pelo pirulito, e aí acabavam ouvindo a palavra.
Então era uma estratégia que eu tinha, sabe? A gente também fazia papeizinhos convidativos, papeizinhos com o logo do Movimento Graça e Paz. Então era um tempo muito precioso. Eu louvava 1 ou 2 louvores e aí logo já emendava na palavra. A gente sempre fazia um cartaz, colava assim na parede da arquibancada do CIEP, era na arquibancada do CIEP. E o cartaz era com o tema da mensagem daquele dia. Paternidade, amor de Deus, eu colocava alguns temas e a galera via o cartaz assim, eu já trabalhava em cima daquilo, sabe? Durou 2 anos o movimento, a pandemia veio e eu percebi que eu entendi de Deus que era para eu entregar. O movimento não era meu, do Gabriel, o movimento era de Deus, de Jesus. Então, se veio dele, volta para ele, sabe? Eu não posso tomar nada com minhas mãos daquilo que é do Senhor. Amém. Entende? Sim. Então, foi um tempo muito precioso. Da segunda-feira à sexta-feira, eu evangelizava na escola, eu conversava com a galera, tinha gente que chorava comigo, que contava vitória. Tenta lembrar, se alguns depoimentos, alguma coisa que você viveu nesse processo, que às vezes a pessoa acha que quando você ensina, por exemplo, no meu caso, quando eu ensino alguma coisa ao aluno, o aluno fica grato que ele aprendeu. Mas quando o aluno dá de volta a resposta que aquilo ali influenciou a vida dele, a gente que fica também agradecido. Sim. É um negócio de mão dupla, Sim. muito bacana. Então eu queria que você contasse uma experiência dessa, de alguém que você foi lá, né, abençoou, e ela, com o testemunho dela, acabou abençoando a sua vida. Perfeito. Tem 2 experiências, uma é geral, outra individual. O que acontece? Na época do CIEP, ainda hoje eu continuo com o evangelismo nas escolas. Eu estava no Visconde, agora eu sou no Cenecista, só que é no corpo a corpo mesmo, no dia a dia, na conversa com as pessoas, na mensagem, enfim. Naquela época, eu evangelizando o pessoal, eu lançava muitas sementes. Então eu falava do amor de Jesus para um e para outro, conversava sobre situações específicas da vida. Tinha pessoas que choravam junto comigo, tinha pessoas que sorriam junto comigo. Então, assim, era um tempo muito precioso. E sementes que eu lancei na época do CIEP, há 2, 3 anos atrás, eu estou colhendo hoje, sabe? Há um tempo para todas as coisas. Então, assim, às vezes, a vida de um evangelista, de um missionário, às vezes tem um pouquinho de preocupação, porque a gente lança semente, a gente ora, a gente investe tempo em oração, em jejum, a gente conversa com a pessoa, manda mensagem e nada. Só que talvez aquela semente que nós estamos plantando naquele dia, naquele tempo, não vai germinar naquele tempo. Não vai dar fruto naquele tempo. Talvez vai ser 2 anos depois, 3 anos depois, 20 anos depois. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam na minha igreja hoje que eu lembro que era da época do Graça. Aí, lá no momento de oração, eu me derramo em lágrimas, porque Deus me traz a memória de que eu plantei uma semente. Sabe? Muito lindo. De que eu estou fazendo parte da história do Senhor. Eu tenho feito essa oração. Senhor, me envolva na tua história, sabe? A minha vida é para a tua glória. Então, há uma urgência hoje nas escolas. Há um clamor incessante por paternidade, por amor de verdade, por identidade. Então, assim, há uma urgência de se pregar o evangelho. Em 2 Timóteo 4:2, se eu não me engano, Paulo diz a Timóteo, uma carta, né, a Timóteo, Paulo diz a Timóteo: pregue o evangelho, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Então, assim, tem pessoas que me procuram na escola para tirar dúvidas desde quem é Deus, se Deus existe, até de Apocalipse, até de vida espiritual, de várias coisas, sabe? Então, assim, eu preciso estar preparado em tempo e fora de tempo. O evangelismo nas escolas, no trabalho, na rua, é uma urgência. Porque as pessoas precisam conhecer Jesus, precisam do amor de Jesus. Hoje o amor no Brasil foi muito banalizado, sabe? Hoje o eu te amo no Brasil foi muito banalizado. E Jesus vem e restitui isso, sabe? Mostra que o amor dele lança fora todo medo. Mostra que o amor dele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, sabe? Então as pessoas precisam conhecer esse amor. Eu sou alegre. Eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Teve um tempo da minha vida, como contei, que eu era feliz na frente das pessoas, mas por trás meu coração estava triste e tal. Mas hoje eu sou alegre, eu sou feliz porque eu tenho Jesus.
E a minha urgência é para que as pessoas conheçam essa felicidade, conheçam esse amor. Assim como eu fui transformado, assim como tantos amigos meus foram transformados, eles podem ser também. A experiência individual, teve um dia que eu levei uma dinâmica um quebra-gelo para o Movimento Graça e Paz. Eu falei assim, olha, nós vamos hoje tratar sobre perdão. Sobre perdão. O Brasil precisa muito de perdão. Os adolescentes das escolas hoje precisam muito de perdão. Quanto aos pais, quanto a outras pessoas. E o que acontece? Eu fiz a seguinte dinâmica. Você vai pensar no nome de uma pessoa que te feriu, ou de várias pessoas que te feriram, e vai fechar a mão. Você só vai abrir a mão quando você liberar perdão. E ali nós oramos e tal. Tiveram pessoas que logo abriram a mão e foram para a sala. Tiveram pessoas que demoraram um pouco, mas abriram depois, perdoaram depois, vieram falar comigo. Mas teve uma menina que ela permaneceu com a mão fechada o dia todo. E ela foi para casa com a mão fechada. E no dia seguinte tinha um evento na escola e eu vi que ela estava com a mão aberta. Aí eu cheguei para perguntar a ela, e aí, conseguiu liberar perdão? Como é que foi? Ela falou que tinha dormido a noite toda com a mão fechada. Que ela não tinha conseguido liberar o perdão. Ela colocou a meia na mão para não abrir a mão, sabe? Ela levou muito assim, porque isso que acontece na palavra, que quando tem a parábola do semeador, só para não perder teu gancho, sim. Que as palavras, alguns corações, né, são duros, como aquelas sementes que caem na pedra, logo vem um sol e matam, Sim. E tem aquela palavra que cai no solo fértil. Então, para ela, a sua palavra foi do solo fértil. Sim. Por isso que ela botou a meia, porque ela levou a sério. Ela sabia que se ela abrisse aquela mão, ela tinha que perdoar a pessoa. Sim. Aí, beleza. Aí você encontrou com ela de manhã. Isso, eu encontrei com ela de manhã. Ela já era cristã, já era da igreja, mas ela precisava liberar perdão para uma pessoa, sabe? E no evento que tinha na escola no dia seguinte, eu perguntei, e aí, como é que foi? Conseguiu liberar o perdão? Eu vi que ela já estava com a mão aberta. Ela disse que dormia a noite toda com uma meia na mão, porque não tinha conseguido liberar perdão. E de manhã, ela orou e conseguiu liberar perdão. E essa foi uma das experiências marcantes no CIEP, no Movimento Graça e Paz, porque o que acontece? Às vezes, não aconteciam experiências marcantes no tempo de movimento. Era 15 minutos por semana. Não, e te contar, eu já tive experiência com trabalho missionário. Você falou, você está vendo alguns frutos, mas às vezes você tá produzindo fruto em lugares que você não tem noção. Tá? Por exemplo, esse vídeo agora, quando lançar, ele vai ficar lá. Sim. A pessoa pode assistir essa semana, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Sim. E alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo para estar vendo isso. Então, essa questão de... E tem até a questão da semente interessante, as parábolas, porque você tem uma alface que ela produz com 60 dias, com 90 dias. Aí você tem uma jabuticaba que leva 20 anos. Tudo é semente. Sim. Tá? Então, cada uma vai ter o tempo dela de produzir o bom fruto. Aí, qual é o importante? É você plantar. Justamente. Tá? Você estava falando de coisa, eu estava lembrando de uma vez que, se eu não me engano, foi Getúlio Vargas. Ele estava num trabalho de plantio de árvores, né, de reflorestamento. Aí chamou lá a equipe dele para plantar umas árvores e alguém falou para ele, mas Getúlio, essa árvore aqui dura 15, 30 anos para crescer, então vamos plantar rápido. Tá entendendo? Que o cara falou isso, tipo assim, para que plantar essa árvore se você não vai ver crescer? Sim. E ele com outra visão falou, então tem que plantar rápido. Se levar 30 anos, se eu levar mais 1 ano, vai ser 31. Se eu levar 2 anos, vai ser 32. Sim. Então, essa é a visão que a gente tem que ter de reino, tá? De plantar. Não é tipo assim, é difícil fazer, não vamos fazer porque é difícil fazer. Não, se tem que fazer e vai agradar e vai ser produtivo aquilo ali, você tem que fazer o quanto mais rápido possível. Tá? O quanto mais rápido possível, porque já que vai demorar, você vai colher então mais rápido se for agir rápido. Justamente. Tá? Então, se foi, eu não conhecia esses projetos seu do CIEP. Você veio falando e eu fico imaginando isso porque na universidade que eu estudei também tinha esse movimento bíblico missionário, que era o grupo de cristãos que iam lá se reunir, falavam da palavra, né, para poder acolher.
Porque, infelizmente, você vai em certos ambientes que a pessoa se entrega. Ela era da igreja e ela vê tanta facilidade para outras coisas que ela acaba se entregando e deixa Deus em segundo plano, tá? Então, esses movimentos assim, são muito importantes para você dar amparo para aquele que já é da igreja e também para você, além de dar um amparo para quem já é da igreja, de repente alguém que está com dúvida no que vai fazer, a gente tem hoje muitas pessoas saindo de casa, com muito problema familiar, pessoas querendo dar cabo da vida. Então, esse tipo de trabalho é uma ponte de apoio, né, para aquele aluno, né, que está precisando ali. E você hoje, né, você passou um tempo lá no Visconde, aí eu não tive prazer de dar aula para você, né? Você era de manhã? Sim. Então, pela manhã não pego nem primeiro ano, nem segundo. Esse ano que eu estou trabalhando com o primeiro ano. E agora a gente está tendo oportunidade de trabalhar junto lá nos colégios Cenecista, né? Eu estou lecionando para você no segundo ano no colégio Cenecista. Aí eu queria que você passasse um pouquinho, né? Porque cada um tem uma visão. Aí eu queria saber assim, a sua visão, né? Um pouquinho da visão que você vê, o jovem, o que o jovem lá do Visconde precisa hoje, que você vê assim, muita necessidade, e comparando com o Cenecista, para ver se são mundos diferentes. O que você vê entre essas duas realidades que você está vivendo? Perfeito. Quando eu cheguei no Cenecista, eu logo senti uma grande diferença, tanto no ensino quanto na escola, os professores, as pessoas, pela grande infraestrutura, sabe, do colégio. Então, assim, eu vejo que no Visconde, por exemplo, poderia ter um pouco mais de infraestrutura, porque motivaria mais os jovens e adolescentes a estudarem. Não só no Visconde, mas eu estava conversando com os amigos há um tempo, eu vejo que o sistema de ensino que nós temos poderia ser acrescentado algumas coisas. Por exemplo, eu vejo que as pessoas poderiam ter aula de primeiros socorros. Seria muito bom, talvez iria vocacionar pessoas para serem futuros enfermeiros, futuros médicos. Eu vejo que as meninas poderiam ter aula de defesa pessoal, sabe? Aqui no Quissamã, graças a Deus, nós não temos essa realidade de muitos abusos, sabe? Como é em outros estados, em outras cidades, que o número é elevadíssimo. Mas tem escolas no Brasil, tem regiões do Brasil que o índice de abuso é muito grande, sabe? Então, se uma menina tivesse aula de defesa pessoal, por exemplo, talvez diminuiria, sabe? A aula de educação física, sabe? Não apenas soltar a bola para os alunos brincarem, mas criar dinâmicas, passar um plano para a semana de como se alimentar bem, de como manter sua saúde em dia com exercícios físicos dentro de casa. Uma coisa, eu quando era mais novo, até meus 10, 12 anos, eu era gordinho, eu era mais fortinho, sabe? Eu era mais fortinho. E aí eu determinei que eu iria emagrecer. E emagreci. Dentro de casa, eu fazia futebol na escolinha municipal, eu fazia futebol, mas dentro de casa eu comecei a fazer flexão, polichinelo, abdominal, burpee, comecei a pular, comecei a correr, comecei a fazer várias coisas. E eu consegui emagrecer. Se eu conseguir isso sem o acompanhamento de um profissional, eu acho que eu teria muito mais êxito com o acompanhamento de um professor de educação física da escola, sabe? Claro que para a realidade de alguns, né, infelizmente não é acessível uma boa alimentação, sabe? Comprar tantas cores no hortifruti, porque às vezes custa muito caro, a família não tem muitas condições financeiras. Tudo bem, a gente entende. Só que se a gente começar a mexer Pelo menos tirar o que não presta, né? Sim. Se você não pode comprar o bom, pelo menos tira algumas coisas, sim, né? Evita o refrigerante, evita o hambúrguer, sim, não é isso? E um adendo sobre o que eu falei dos primeiros socorros, eu acho fundamental, porque muitos jovens e adolescentes, eles têm avós em casa, eles têm parentes em casa. Então, assim, se alguém... Por exemplo, na época que eu tive a convulsão, meus pais não sabiam o que fazer. E era algo tão simples. Era só me virar de lado que a convulsão ia parar. A convulsão parou depois, claro, mas poderia ser mais rápido, sabe? Então, muitas pessoas perdem seus avós, perdem parentes, ou o estado da pessoa fica muito grave porque não teve um primeiro socorro,
sabe? Talvez seja uma manobra de ressuscitação na praia quando alguém se afoga. Talvez seja um tamponamento quando o bebê engasga, sabe? Eu, na pandemia, eu fiz um curso de primeiros socorros online, sabe? Deu para ter uma noção de algumas coisas. Claro que não tinha nada prático, mas já deu para eu ter uma noção, sabe? Então, se caso um bebê se engasgasse, se caso uma pessoa se afogasse na praia, na piscina, eu sei ressuscitar, sabe? Eu sei fazer a manobra de Heimlich para desengasgar um adulto, sabe? Então, assim, eu acho que essa gama de conhecimento seria muito boa para os alunos, porque eles não estariam estudando para passar numa prova, mas para passar na vida, sabe? Aula de culinária também, aula de educação financeira, sabe? Não necessariamente ser rico, mas saber quando pode gastar, quando não pode gastar, o que investir aqui, o que investir ali, o que guardar para um fundo de emergência, sabe? Então, eu acho que isso são coisas fundamentais para uma escola. A gente olha para a galera dos Estados Unidos, o pessoal está no nível acima do nosso, talvez por coisas simples, sabe? Talvez por coisas pequenas que a gente não muda. Em tanto tempo, o sistema de ensino continua o mesmo, às vezes sem novidades, entende? Por exemplo, eu cheguei no Cinecista, na nossa aula de artes tinha teatro. Tem teatro com a professora Carol. Professora Carol, um beijo, um abraço, tenho um prazer em ter aula com você, tá bom? Já conhecia desde o Teatro do Sobradinho, já fiz teatro no Sobradinho, então um prazer imenso. Então, assim, isso agrega muita cultura. Eu faço parte da equipe de teatro da minha igreja. Então, assim, o teatro no Sobradinho, o teatro nas escolas abriu a porta para a minha igreja, para eu trabalhar na minha igreja. Tanto porta de conhecimento, para saber como que é essa expressão, como que faz esse personagem, quanto a porta mesmo de conhecer, sabe? Eu pude conhecer o teatro através do Sobradinho, mas eu poderia ter conhecido antes, poderia ter sido na minha escola. E além de trazer gama de aprendizagem para o aluno, traz muita gama de cultura, muita cultura, sabe? O aluno se expressa mais, conversa mais. Tem alunos, infelizmente, que sofrem de depressão, sofrem de ansiedade. O teatro ajuda muito. A convivência em grupo ajuda muito. Faz muito bem os exercícios, as conversas. Às vezes nós em intimidade ali num grupinho, olha, eu estou passando por isso, olha, eu queria falar com vocês que eu faltei ensaio porque eu estou com tal problema, eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, estou tendo muita carga horária. Isso faz bem. A gente, já que é um podcast, né, hoje cristão, Deus não nos fez para viver sozinhos. Gente, esse podcast ficou tão bacana que nós resolvemos dividir em 2 episódios. Então, temos essa primeira parte. O Gabriel, o Graça e Paz, vai dar um tchauzinho para vocês. E no próximo episódio, você vai ficar sabendo o restante das aventuras que o Gabriel viveu, a experiência que ele teve impressionante, tá? Então fica para o próximo episódio. Gabriel, dá um tchauzinho e até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Foi um prazer imenso, uma alegria imensa. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe Quissamã, que Deus abençoe os jovens e adolescentes, as escolas e graça e paz.